Raquel, sou mãe da Esther, ela tem 19 anos e tem paralisia cerebral. Sou casada há 22 anos, com 2 anos de casado, a gente resolveu, né, que a gente teria um filho. E eu fazia faculdade na época, mas mesmo assim eu resolvi engravidar porque eu achava que aquele era o momento e eu não queria esperar mais. Eu já estava com 24 anos e já tinha 2 anos de casada e eu sentia falta de algo que eu não tinha vivenciado ainda e eu engravidei da minha primeira filha, que é a Esther. Foi bom, foi uma surpresa, por mais que a gente esperava, mas eu não pensava que seria tão rápido. E que, assim, o primeiro teste daria positivo, eu fiquei bem nervosa, né? Mas foi uma felicidade para toda a família. Primeiros meses, né, bem enjoada, mas eu trabalhava na época, eu fazia faculdade à noite, eu tinha uma vida normal e a gravidez, né, aparentemente estava tudo normal. Até que chegou às 32 semanas de gestação. Que eu fui fazer uma outra... A doutora falou que eu tinha uma pressão alta, mas ela não diagnosticou, não medicou na época. E falou assim, não, tá um pouco alta, mas nada que se preocupar. E no mês seguinte, numa ultrassom de rotina, a gente viu que Esther já estava entrando em sofrimento. Aí eu fiz essa primeira ultrassom. Aí a doutora falou assim, você vai ter que vir amanhã para poder fazer, né, mais uma ultrassom complementar, para poder te dar, né, a avaliação, né, total do que está acontecendo. Aí no outro dia eu fui de manhã, fiz a ultrassom. Faltou um pedaço muito importante. Quando eu soube, né, que tinha algo errado na gestação, eu tinha ido sozinha na médica. Aí, nesse dia, todos os dias eu ia com meu marido ou com minha mãe, mas nesse dia eu fui sozinha. Aí, quando ela falou que tinha algo errado, né, na gestação, eu lembro que ela falou assim, você vai fazer amanhã ultrassom pra gente poder ver o que a gente vai partir pra quê fazer. Aí eu lembro que na época que o consultório era no Jardim Benedito, ali, uma clínica era ali, e meu marido trabalhava em frente ao camelódromo, hoje em dia, né, numa loja. E ela falou que eu tinha que fazer repouso, mas eu fui a pé no jardim até a loja, chorando, na rua, com meu barrigão, pra falar pra ele o que tinha acontecido. Aí chegando lá, ele ficou apavorado, ligou pro meu pai, era uma terça-feira. Meu pai veio me buscar de carro e em tudo mesmo, a gente vê Deus, o cuidado de Deus em todo momento. E um dia de terça-feira, à tarde, quando eu cheguei na casa dos meus pais, estava a sogra da minha irmã, que também é cristã. E ela nunca ia na casa da minha mãe de semana, de terça-feira, sem ter algo especial. E ela foi naquele dia. E quando eu cheguei, ela estava lá. E eu cheguei desesperada, meu pai, todo mundo desesperado. Eu não sabia o que ia acontecer no outro dia, se ela, né, ia sobreviver. Aí a sogra da minha irmã falou assim, calma, vamos orar, posso orar sua barriga? Aí eu falei assim, pode. Aí ela orou minha barriga, entregou a vida da Esther nas mãos do Senhor, entregou a minha vida também, porque eu também corria risco, né, de vida. E quando ela orou, todo aquele medo que eu sentia na hora, todo desespero, tudo se tornou paz a partir daquele momento. Aí eu peguei, né, no outro dia, eu fui lá fazer esse exame, né, que a gente ia, essa ultrassom mais específica, né. Aí quando a doutora fez o exame, ela falou assim, olha, você não vai para casa, você vai direto no consultório, mostra esse exame para a doutora que ela vai ver o que vai fazer, você não pode ir para casa. Aí quando eu fui pro consultório, a doutora que me acompanhava na época, ela tinha ido embora, ela não tinha esperado, mesmo avisada na época. Aí deixou outra pessoa lá, outra doutora. Eu tava com minha mãe e meu cunhado também.
com ele de carro. Meu marido estava trabalhando. Aí quando eu entrei no consultório, ela pegou os exames, olhou os exames assim, olha só, a situação é o seguinte, a gente vai ter que tirar essa criança. Aí você tirar, a gente pensa que, né? Não tem vida mais, né? A gente vai ter que tirar porque ela tem mais chance de sobreviver fora do que dentro de você. Aí minha mãe começou a chorar. Aí nessa hora eu não senti medo, né? Porque Deus já tinha tirado o medo, tudo já tinha passado. Eu só peguei os papéis e falei com ela, tá, o que eu tenho que fazer agora? Na época eu tinha plano de saúde, mas o plano não cobria o parto. Cobriria, né? Porque hoje em dia eu sei que quando é de urgência, né, cobre mais, né? Eu leiga na época, né? E querendo solucionar tudo, ela me encaminhou para um hospital. Aí eu fui, saí, né? Minha mãe chorou assim, mamãe não chora, que Esté vai nascer hoje. Aí eu peguei as coisas e saí, falei pro meu cunhado, já vão para casa pegar as minhas bolsas, porque a Esté vai nascer hoje. Aí todo mundo desesperado e eu com a paz, que é a sede de todo entendimento. Aí eu fui em casa, peguei minha bolsa, peguei a bolsa da Esté, fui pro hospital. Chegando no hospital, os médicos olharam meus exames e falaram assim, não, a gente não vai ficar com você aqui, você não é paciente para aqui, você é paciente para outro hospital de alto risco. Aí fui eu para outro hospital. A princípio era SUS, a gente ia pro SUS. Aí eu fui pro hospital, aí eu entrei sozinha. Eu já não conseguia andar muito bem mais, parecia que estava trancando tudo assim, mas eles não deixam ninguém entrar. Na época não deixava, 19 anos atrás eu entrei sozinha. A minha barriga de manhã estava desse tamanho e ela foi diminuindo ao longo do dia. O líquido foi indo embora sem a gente conseguisse perceber. Aí eu entrei e eu fiquei lá, eles tentaram fazer o parto normal, me deixaram no pré-parto. Aí eu no pré-parto, deitada na cama, com soro, e de repente me deu uma vontade no banheiro. Eu pensei, eu vou fazer xixi. Aí quando eu fui no banheiro, eu senti que não era o xixi que estava saindo outra coisa. Eu consegui trancar na hora lá e voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, o médico auxiliar entrou e falou assim, deita na cama, você não pode ficar levantada. Aí quando eu olhei pra minha cama estava cheia de água já, e eu não tinha sentido. E eu nem pensei que aquilo fosse água, a paz, né? Aí eu falei assim, como que eu vou deitar? Olha minha cama como tá. Aí ele gritou, aí veio todo mundo pra cima de mim, me deitando na cama, colocando de lado, fazendo toque, e o médico entrou. E nisso, todo o movimento estava sendo feito lá atrás da minha família. Que meu sogro hoje em dia, né, que faleceu recentemente, ele mandou o dinheiro para pagar, né, a cesárea, e ele mandou para ficar no apartamento direitinho, para que fosse feito o mais rápido possível. E antes de acontecer todo esse protocolo, de sair água e tudo, a minha sogra subiu, que aí vem minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, subiu todo mundo, quando a gente paga, né, todo mundo sobe. Aí minha cunhada, minha sogra veio, subiu e falou com o médico, né, eu acho que foi uma decisão difícil para ela falar, né, porque ela falou, doutor, se for para escolher alguém, salva a minha nora. Que a situação é bem difícil. Eu não sabia que, assim, na hora eu não tive medo, não fiquei nervosa. A paz, né, que Deus me deu. E eu não sentia nada, só um medo mesmo, né, de acontecer alguma coisa com ela. Comigo eu não sentia medo do que poderia acontecer comigo, só com ela mesma. Aí quando a gente foi, né, pra sala de parto, muito nervosa. Aí nessa hora eu tremia muito, meu corpo tremia muito. Aí eu falei assim, meu Deus, ele vai aplicar hack em mim e ele não vai acertar, porque eu tô tremendo muito. Aí Deus, de novo, manda uma pessoa para me ajudar. Aí veio uma enfermeira, me abraçou, falou assim, calma, vai dar tudo certo. E aplicou a hack, né? E quando eu deitei assim, né, já preparada para fazer o parto, nisso o líquido todo praticamente tinha saído e fiquei só com a bolinha mesmo, que era Esté, grudada assim na minha barriga. Aí nessa hora eu falei com Deus, Deus, se Esté nascer chorando, eu sei que ela vai viver. Esse é o sinal que eu peço ao Senhor.
se ela nascer chorando, ela vai sobreviver. Porque como a doutora falou, pelos exames e tudo, eu já estava preparada para Esther ser reanimada, ser entubada, eu não ver Esther. Tudo isso já estava na minha mente preparado que ia acontecer. Só que aí, né, quando na hora do parto, quando o médico foi tirar ela gritou, ela chorou muito alto, muito alto, chorou muito. Aí até o pediatra, né, que acompanhava na sala, ele falou assim, eu não esqueço, são coisas que a gente não esquece. Ele, meu Deus, eu nunca vi um bebê tão pequeno chorar tão alto. Eu vou ser obrigada, Jesus. Eu sei que o Senhor já me deu um sinal, né? Ela tinha 32 semanas, ela nasceu com 1,450 kg e foi para 1,250 kg. Ela nasceu muito magrinha. O menor macaquinho que tem ali, né? Ele ficava grande nela. Praticamente ela estava pele e osso mesmo. Nasceu assim. Aí ela não foi para UTI, já, né? Contrariando todos os diagnósticos, não foi para UTI, ela não foi entubada, ela não nasceu com nenhuma infecção, ela só precisou ficar na UI, que é uma unidade intermediária, por no máximo 39 dias. Mas aconteceu algumas coisas nesse período. Nesses 39 dias ela ficou com capacete por 72 horas de oxigênio. Aí passou desses 72 horas e ficou só para ganhar peso. E lá nesse hospital, eles tinham, não sei se tem ainda, um programa Mãe Canguru, que quando a criança fica com a mãe, desenvolve mais rápido para liberar. Aí nesse período ela não tinha ainda nenhum diagnóstico ainda. Ela nasceu só porque o líquido tinha acabado, era isso? Só que aconteceu ali, só que ninguém percebeu. Entendi. Como ela chorou, o apigar foi alto, né? Então, tipo assim, não teve... Foi uma série de erros médicos aconteceram, né? Aí nisso ela ficou na Mãe Canguru. Aí na Mãe Canguru ficavam 5 mães. Nesse período, uma criança veio com pneumonia da UTI. Todo mundo pegou pneumonia. E no período que eu tive que deixar ela no hospital para ficar na UTI, todo mundo ficava assim, gente, Raquel nem parece que a filha tá na UTI, tá na UTI. Ela tá tão bem, assim, gente, Deus já fez um milagre. Não era nem pra Esther estar aqui. Esther não tá no quarto, mas ela está bem. E eu fui pra casa feliz e tal. Aí quando na Mãe Canguru, eu tive que deixar, depois de ficar uns dias no hospital com ela, eu tive que deixá-la no hospital de novo, na incubadora. Aí foi um dos dias mais difíceis pra mim, mais difícil do que deixá-la na primeira vez quando eu fui pra casa após o parto. Aí eu fui gritando mesmo pelos corredores do hospital. Eu não queria ir embora, eu não queria deixar ela. Ninguém conseguia tirar ela do meu colo, porque acho que tudo que eu tinha passado e eu tinha segurado, né, que Deus tinha segurado, foi tipo assim um desespero de deixar ela no hospital e com medo de ela não aguentar, porque um bebê já tinha morrido, que estava no quarto com a gente, então a gente viu o sofrimento dessa mãe. Com muito custo, muita conversa, as enfermeiras, mães, a gente tem que deixar na incubadora, que a gente tem que dar medicação, tudo. Aí eu deixei Esther mais uma vez no hospital e vim pra casa sozinha. Aí essa segunda vez foi a mais difícil pra mim. Aí eu conversei com meu marido na época, falei assim, olha, a partir de hoje, que todo mundo ia visitá-la no hospital, a família. Aí eu falei assim, não, a partir de agora, ninguém mais vai visitá-la no hospital, só vamos visitar eu e você. Aí eu falo com algumas pessoas, né, que Deus já falou alto comigo 2 vezes, de escutar mesmo assim. E a segunda vez que Deus falou comigo foi a vez que eu tava voltando, né, pra UTI, para visitar a Esther depois de ter passado um tempo com ela no hospital. Aí eu subi e o corredor era bem grande assim, e no final do corredor era a porta que me entrava pra UTI. Aí eu peguei e falei assim, Deus, mais uma vez, né? Eu aqui nesse corredor. Aí Deus falou comigo, aquele que começou a boa obra vai terminar. Aí eu, Jesus, me perdoa.
por, né, fraquejar, né, porque a gente é humano mesmo, né. Mas aí, depois, né, de tudo isso, passaram 39 dias, ela recebeu alta do hospital sem nenhum diagnóstico. Aí eu levei pra casa, fazia as visitas periódicas da pediatra, tudo certinho, plano de saúde. Então, tipo assim, toda assistência ela tinha e tem, graças a Deus. Deus, né, nos dá condições, né, pra isso. Eu louvo a Deus, né, por isso. Aí com 6 meses, 5, 6 meses, eu comecei a achar estranho, porque a Esther não sentava, a Esther estava com o pescoço muito mole ainda, né? Não conseguia sustentar a cabecinha. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, será que tá certo isso? A Esther não tá sentando, só são 6 meses. Aí minha mãe, não, olha, eu não sei, porque eu nunca vi um bebê pequeno, nunca lidei com um bebê prematuro. E eu questionava a pediatra. Doutora, o Esther tá assim, tá assado, eu acho que não é normal. Aí ela, não, é normal. Isso aí é dengue, isso aí é colo, bota essa menina no chão. Aí, eu não satisfeita, né, eu sempre, depois do parto, eu criei uma armadura, de não ficar satisfeito mais com nada. Aí eu fui e falei assim, não, quem que avalia isso é um fisioterapeuta, eu vou entrar em contato com uma clínica, vi do plano. Aí eu liguei pra clínica e a recepcionista disse, olha, o negócio é o seguinte, primeiro você tem que passar no neuro, pra ele avaliar e ele te encaminhar pra cá. Aí pegou, me passou, né, a neuro, e eu fui na neuro, né, está com 6 meses, aí a neuro me descascou, ainda tive que ouvir isso, ainda brigou comigo, como que você não viu que sua filha é assim, olha só, você trouxe ela agora aqui. Aí eu falei, olha só, quem estudou igual a senhora falou para mim não trazê-la aqui. Eu trouxe porque eu vi que tava alguma coisa errada. Aí ela pegou, né? Falou assim, não, tudo bem, mãe. Realmente tem uma coisa errada aqui, a gente vai ter que fazer os exames. Aí foi a gente fazer ressonância, fazer uma série de exames para poder ver o que tinha. Aí com 8 meses foi fechado o diagnóstico, né? Que ela tem paralisia cerebral, afetou mais o controle motor, um pouco do cognitivo, mas ela fala, conversa, né? Interage bem. E uma coisa também que a doutora falou comigo, a neuro, falou assim, olha, Raquel, aí olhou os exames e olhou, né, o histórico do acontecido, né, do dia do parto, do que aconteceu com o Esther. Ela falou comigo assim, olha, sua filha, pelos exames, ela era paciente vegetal. Médico, né, não tem delicadeza, né, no falar, né? Aí eu falei assim, doutora, sério, Esther, pelo que você passou e que ela passou, Esther, não tem nada. As palavras dela foram, nem se você se ajoelhar no caroço do milho a sua vida inteira para agradecer a Deus, não vai ser suficiente porque sua filha não tem nada. Em relação ao que ela poderia ter, né, ter tido. E também, assim, Deus nos pontuando assim, várias vezes, né, nos pontuando, nos mostrando, né, o que poderia ter acontecido e o milagre que Ele fez na vida da Esther. Uns anos depois, ela precisou fazer uma cirurgia, né, no Rio, ortopédica, um ortopedista. E ortopedistas, eles são bem secos, são bem práticos, né? E ele olhou para os exames de Esther, para a ressonância, que ia fazer uma cirurgia ortopédica, mas ele, para a parte neurológica também, tinha que mexer, né? Ali eu não sei muito bem explicar. Mas aí ele olhou a ressonância e olhou para a Esther. Olhava para a ressonância e olhava para a Esther. Aí ele falou assim, eu sei o quê, doutor? Tem alguma coisa? Ele, não estou conseguindo entender. Aí eu falei, o quê, doutor? O que você está vendo aí que os outros médicos não viram? Ele, não, é porque eu tô vendo aqui que Esther faz coisas que pelo exame ela não deveria fazer. Ou seja, comprovando mais uma vez do que a neuro falou comigo, que ela poderia, né, ter uma vida mais, né, limitada do que ela tem hoje, né, em relação, né, o que ela passou, né, Deus já fez o milagre.
Deus, assim, ele nos fortaleceu de uma tal maneira, e até hoje os fisioterapeutas que atendem ela, as terapeutas falam comigo: Raquel, você é diferenciada, porque olha só você é tão alegre, você é divertida, assim, você leva uma vida com leveza, apesar de, né, porque ter uma pessoa com deficiência, né, não é fácil, entendeu? Mas eu aprendi, né, com Deus, viver com o que eu tenho. O que eu vou fazer com o que eu tenho? A situação de Esther não tem como mudar, só Deus. Mas eu não peço a Deus uma cura para Esther. Se Ele quiser curar ou não curar Esther, não vai mudar o amor e a fé que eu tenho nele. Porque eu sei que tudo tem a mão de Deus. Até o meu marido fala, no começo foi difícil, gente. Poxa, eu fiz tudo certinho. O que aconteceu assim, de um mês para o outro, minha pressão aumentar, eu ter pré-eclâmpsia, ter perigo de morte minha e dela. Tantas pessoas que estão aí na vida louca e nasce o filho perfeito, por que comigo? Né? Essa pergunta veio. Aí o meu marido sentou comigo conversando sobre isso, falou assim: Raquel, eu tenho um pensamento. Esther tinha que vir. Ela ia vir. Ela podia vir em nossa família ou ela podia vir em outra. Mas eu louvo a Deus porque ela veio na nossa família. Porque Esther é bem cuidada. Esther, a gente procura os tratamentos, a gente corre atrás. Até a físio fala comigo, eu falei com a físio, né? Eu falei com ela: não, Esther é assim, né? Deus, né? É Deus, né? Ela: Raquel, é Deus, mas é você também. Eu falei assim: não, Lulane, é Deus. Eu só faço porque Deus me dá força para fazer. Porque sem Ele, eu também não conseguiria fazer as coisas que eu faço hoje com ela, assim. Ela veio para nos ensinar o que era alegria. Era feliz apesar de. Na adolescência, né, ela ficou meio complicada para ela, que foi uma fase bem difícil, né, para ela, porque ela vê, né, começa um entendimento e começa a percepção: eu sou diferente. E ela às vezes fala: peço tanto a Deus para me andar. Aí eu falei assim: Esther, tudo bem que você pede a Deus para você andar, mas eu peço a Deus para você ser feliz, porque tem tanta gente que anda e é infeliz. A gente tem que ser feliz com o que Deus deu pra gente. Deus deu pra gente. Você, aonde você vai, você é o raio de luz, eu falo, aquela nossa estrela, porque onde você chega, você brilha. E eu sempre trabalhei bastante essa autoestima dela, mas foi uma época difícil, né, para ela, mas a gente sempre trabalha, né, em relação que Deus já fez um milagre na vida dela. Aí eu falei: tem tanta gente que queria ser como você, fazer o que você faz. Aí eu converso com algumas pessoas e falo: eu nunca vou comparar a Esther a ninguém, porque a comparação gera a frustração, né, nas pessoas. Então eu nunca vou assim: Esther não anda, Esther não faz isso. Eu sempre vou falar: não, Esther come sozinha, Esther conversa, Esther estudou, Esther gosta de fazer esporte, Esther está fazendo teatro, Esther o que Esther faz? Eu sempre vou potencializar o que ela faz, não o que ela não faz. Porque a comparação gera frustração e eu não quero ser frustrada, porque eu vou olhar. Porque as pessoas falam: a grama do vizinho sempre é mais verde, mas eu sempre vou olhar o meu. E se por acaso a minha grama estiver um pouco seca, eu vou trabalhar com essa grama e vou melhorar ela para ficar verdinha também. Se você tem um filho com deficiência, né, assim como eu sei que às vezes, né, muitas vezes não é fácil, porque a gente luta por tanta coisa. A gente luta por inclusão escolar, inclusão na família, inclusão na igreja, inclusão em vários setores, inclusão na sociedade.
né? Porque pra gente sair, a gente sabe, né, mães, que pra gente sair, a gente não resolve sair. A gente tem toda uma logística pra gente se preparar para sair. Mas eu quero encorajar você, mãe, você, pai, você, família, a abraçar esse filho com deficiência, assim como eu sei que você abraça. Mas fazer por ele o que você, às vezes, você vê que as pessoas não fazem por ele. Você fazer independente de, entendeu? E ter fé e saber, por mais que o filho perfeito não veio, mas Deus enviou o filho perfeito para você. E assim como minha princesa é perfeita para mim.